Bem, vamos ver os últimos comandos aqui da barra de ferramentas modificar. E o comando em questão agora é o comando escala, atalho RE de redimensionar ou reescalar. A ferramenta escala está disponível apenas e única e exclusivamente para linhas, paredes, imagens, DWG e DXF importados, planos de referência e posição de cotas. Ok? Você pode alterar escalas de elementos de forma gráfica ou numérica. O que significa isso? Um componente, por exemplo, essa mesa, repare que quando eu seleciono a mesa, imediatamente o comando escala fica desabilitado. Tá, ok? O comando escala não se aplica a componentes. Tá? Eu não posso simplesmente chegar aqui e dar uma escala nessa mesa e aumentar o tamanho dela como eu faço no AutoCAD. Ou, me desculpe o sarcasmo, quando a gente vê aqueles folders que distribuem no sinal, né? Que a gente pega aqueles quartos, eles dão escala nos móveis, então naquele quartinho cabem um monte de móveis, né? Chega lá na vida real, enfim, a pessoa às vezes tem que dormir em pé no cabide, né? Então isso não é permitido aqui no Revit. Para você alterar, no caso aqui, eu esqueci no exercício anterior, essa mesa permanece como grupo de matriz, eu vou desagrupá-la para ela voltar a ser uma mesa. E sendo então uma mesa, aí eu vou poder editar o tipo e mudar aqui, vou poder mudar o raio, o diâmetro, a altura, né? Se eu colocar o raio aqui de 1 metro, por exemplo, chegar aqui para o lado para ver os efeitos, quando eu clico em aplicar, tá? Eu posso colocar aqui o número de cadeiras e tal. Eu estou alterando no bloco, tá? Na característica da família, né? Do componente, no caso. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui e voltar a nossa mesinha. E essas propriedades de alteração foram definidas pelo cara que criou esse bloco. Tá? Ele permitiu você estabelecer o número de cadeiras e assim por diante. Não é o assunto da nossa aula, sei lá, pelo curso avançado, porque a criação de famílias é um processo realmente complexo. Ok? Vamos voltar ao nosso curso aqui. Então, onde eu estava dizendo que componentes eu não posso escalar. Ok? Paredes eu posso escalar. Seleciono as paredes. Opa, vou segurar o Ctrl aqui. Selecionei o conjunto de paredes. Se eu selecionasse o conjunto inteiro, o que aconteceria? O bloco aqui, o comando escala, ficaria desabilitado. Eu teria que segurar o Shift. Lembra? O Shift para remover objetos da seleção. Apareceu um menos lá no mouse. Eu tiro a mesa e aí o comando escala volta a estar habilitado. Bom, comando escala, né? Clique para inserir a origem. Você tem que definir o ponto em torno do qual essas paredes, no caso, vão sofrer um scale, né? Posso marcar um ponto qualquer, usar um snap aqui, por exemplo, esse endpoint aqui. Ok? Bom, então eu tenho duas formas de determinar essa escala, ou graficamente ou numericamente. Graficamente, eu tenho esse ponto inicial, eu marco esse ponto final aqui, 10.05. Então cliquei aqui e vou dizer para ele que essa escala aí, agora essa medida daqui até lá, na verdade, ela é 5 metros. Digito 5 na cota temporária. E repare que ele dá uma escala, mas ele não dá uma escala na espessura da parede. Tá, ok? A espessura da parede é a espessura de um componente, parede básica de 15 centímetros. Tá certo? A outra forma de dar o comando escala é numérico. Repare o seguinte, eu selecionei, tá? Muita atenção para isso aqui, eu selecionei o conjunto, entrei lá no comando escala. O que ele pede inicialmente? Quando eu estou aqui com gráfico selecionado, tá? Clique para inserir a origem. No entanto, se eu estava aqui no gráfico, tá? Eu marquei a origem e eu mudei para numérico, ele vai me pedir novamente a origem. Tá, ok? Então, eu só marco a origem depois que eu tiver definido a forma como eu vou dar esse escala, esse comando escala, ou gráfica ou numérico. Bom, sendo numérico, então eu marco agora sim o ponto base, né? E como ele já estava lá com o valor 0.5, imediatamente quando eu selecionei, ele já foi dado o comando escala.
Ou seja, clico no objeto, comando escala. Se eu for usar gráfico, eu vou marcar o ponto e depois dar outros 2 pontos ou um ponto e um valor. Se eu for numérico, eu já tenho que definir aqui o fator de escala antes de clicar no ponto. Tá ok? Porque na hora que eu clico no ponto aqui, eu já disse para ele que é numérico, ele já está com a escala definida. Na hora que eu clicar no ponto, ele já vai dar uma escala de 0,5 em torno desse ponto. Bom, já deu para ver aí, ou para pelo menos pensar, né, que para esse caso aqui de paredes, talvez não seja muito útil esse comando escala, né? No entanto, nós vimos lá no curso básico um exemplo prático de onde utilizar esse comando. Eu vou inserir aqui, adiantando mais uma vez um assunto, né, uma imagem de um arquivo, uma foto que eu tirei de uma topografia de um terreno. Eu vou abrir essa imagem, tá, e vou inserir essa imagem aqui. Tá, uma foto que eu tirei de uma topografia. Tá, eventualmente pode ser uma imagem escaneada, né? Enfim, no caso aqui é uma foto que eu tirei de um terreno. E se eu medir aqui, repare que vamos tomar como base essa linha maior aqui, 30,89. Se eu pegar a fita métrica aqui, ó, medir entre duas distâncias. Claro que aqui, pessoal, não tem um endpoint, não tem interseção, uma imagem, né? Então vou fazer uma aproximação aqui, pegar esse bitmap mais escuro aqui. Marquei aqui e marquei aqui. Tá? Eu tenho lá a minha distância de 6,79. Ok, não me atende, né? Só uma observação, está muito pequeno o número. Se eu quiser aumentar, eu simplesmente mudo aqui a escala. Ok, então quando eu medir aqui novamente a distância entre dois números, lá ele aparece maiorzinho. Bem, eu quero ajustar, né? Mais uma vez, isso é uma aproximação, tá, ok? Eu quero ajustar, mas pode haver casos em que eu tenho uma conversão de unidades, sei lá, enfim, pode haver casos em que você precisa fazer esse ajuste. No caso aqui eu vou ajustar essa imagem para um tamanho aproximado do tamanho real. Ok, então eu vou clicar na imagem, ele vem lá para o menu modificar. E aí sim eu vou usar o comando escala. Ok? Vou usar ele graficamente, porque eu não sei qual é a relação de escala, né, o fator de multiplicação para tornar essa imagem próxima da medida real. Então eu vou usar gráfico. Então ele vai me pedir clique para inserir a origem. Então eu vou lá buscar aquele bitmapzinho lá, cliquei, essa vai ser a origem da minha escala. Então em seguida eu vou marcar a próxima referência. Tá? Lembrando que a medida daqui até aqui real deveria ser 30,89. Tá? Então vou marcar em seguida o próximo ponto. Tá? Vou marcar esse outro bitmap aqui. Vamos colocar aqui que parece que está na interseção entre essa linha e essa linha. Tá? É uma aproximação. Clico aqui. Tá? E aí ele vai me perguntar, ó, qual é o valor dessa medida. Tá? Então ele já manteve a direção. Tá? Quando eu marquei 2 pontos, ele vai manter a direção entre esses 2 pontos fixos. E eu vou colocar então a medida nova, 30,89. Clico Enter. Ok, está lá, ele levou a imagem para o tamanho aproximado do tamanho real. Tá? Prova disso é que se eu medir daqui até aqui, deve dar aproximadamente esse 13,05. Lembrando que aí, claro, eu tenho diversos fatores de distorção, como o papel está dobrado, amassado, né? Mas eu coloquei lá, tá lá, 13,5. Tá? Deu um erro aí de 40 centímetros em 13 metros. Tá? Dependendo da situação, fazer um projeto preliminar é um erro aceitável para esse caso. Tá, ok? Tá vendo? Tem dobra no papel aqui, enfim. O importante aí é aprender o uso do comando escala. Bom, vejamos então aqui a aplicação do comando escala a cotas, né? A gente viu lá para paredes, né? Vimos que o comando escala não se aplica a componentes. E vamos clicar aqui nas cotas. Só para lembrar que o comando escala, a gente para o mouse em cima, ele
oferece uma explicação breve sobre o comando. Em alguns casos tem um vídeo, né? Ele fala lá, que, como a gente já mostrou, que ele só aplicava linhas, paredes, imagens, né, que a gente viu agora há pouco. Arquivos DWG e DXF importados. Será basicamente utilizado o comando escala, nesse caso, para ajuste de escala do desenho, né? Plano de referência e posição de cotas. No caso de cotas, vamos ver agora para finalizar o estudo desse comando. Quando eu clico aqui no comando escala, né, ele faz um agrupamento dessas cotas que eu selecionei, me pede o ponto de inserção. Vou clicar nesse ponto aqui, né, marcar, vou colocar aqui graficamente, né, marco um ponto aqui, por exemplo, 1, né, e vou colocar aqui em 1.9. Simplesmente ele vai alterar, pessoal, o afastamento dessas cotas, tá? No caso aqui em relação a esse ponto. Então, em relação a esse ponto, será afastado aqui 1.9 e entre elas, tá, ok? Se eu quisesse afastar sem mover essa cota aqui, vou selecionar esse conjunto, dar o comando escala, marco como ponto esse ponto aqui, e aí quando eu afasto, tá, ok? Vai afastar simplesmente essa cota aqui, tá, ok? Então, ou seja, o comando escala, no termo de cota, ele só vai mudar o afastamento, não vai nem tirar as cotas do lugar, nem aumentar o símbolo, nem o número, tá, ok? Nada disso. Bem, com isso finalizamos então o estudo do comando escala. Nos vemos na próxima aula.